O debate em plenário de 27 de fevereiro de 2026 contou com a presença do Ministro Adjunto e da Reforma do Estado. Questionado pelo LIVRE, optou por responder a outro partido, o que originou uma intensa discussão sobre o precedente. Custa-me entender que o Sr. Ministro não assuma a responsabilidade por um governo que efetivamente está aqui liderado pelo seu partido há 2 anos. Portanto, em 2 anos teria dado tempo para fazer muita reforma do Estado, a não ser que me diga que em 2024, quando o seu Primeiro-Ministro assumiu o poder, não tinha vontade de fazer a reforma do Estado. Se tinha, então estão há 2 anos a tentar fazer isso e não conseguem fazer, não apresentam grande coisa. Nos seus 7 meses teve tempo para uma coisa, que foi apresentar prazos e expectativas de quanto é que se vai poupar com a reforma do Estado. Eu gostaria que o Sr. Ministro finalmente apresentasse prazos para termos todas as... Muito obrigado, Sr. Deputado. Talvez o Sr. Ministro possa fazer noutra ocasião, não agora. Passamos agora ao tempo de intervenção do LIVRE e, para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Fundação para a Ciência e Tecnologia, corta. Visto prévio do Tribunal de Contas, dizem que também é para cortar. Ó Sr. Ministro, eu podia passar a manhã toda nisto, mas creio que estes exemplos e toda a atitude que o Governo tem mostrado quanto à reforma do Estado já são suficientes para perguntar: é isto que o Governo chama uma reforma do Estado, Sr. Ministro? Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro Adjunto da Reforma do Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, volto a dizer, parece que não estamos na mesma sala, não estivemos no mesmo debate. Eu já disse várias vezes que esta reforma do Estado é a reforma da resposta aos cidadãos, de resolver os problemas dos cidadãos. A menos que isso não a preocupe. Provavelmente não está preocupada com isso. Nós estamos. Nós achamos que os cidadãos têm que encontrar uma resposta para os seus problemas. Têm que ter qualidade no serviço público. Têm que ser atendidos quando têm dúvidas. Têm que estar numa loja do cidadão e não ter que estar em filas intermináveis à porta. Têm que ter senhas para ser atendidos. Têm que ter os serviços públicos de porta aberta para os atender. E nós isso já fizemos. Está em vigor. Vá à loja das Laranjeiras e veja a alteração que já lá está. Provavelmente não foi, provavelmente não viu. Esta não é a reforma dos cortes, esta é a reforma do crescimento económico. O que nós queremos é contribuir para o crescimento económico. E já agora, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, há pouco não tive a ocasião de lhe responder, obviamente que nós temos muita poupança, mas sobretudo muito crescimento económico. Já lhe respondi, 10 mil milhões de euros resultam de crescimento económico, da desburocratização. É aí que está o crescimento, é aí que está o ganho, não é no corte de 2 ou 3 dirigentes. O corte de 2 ou 3 dirigentes ou de 300 dirigentes que nós já fizemos. Sr. Ministro, eu começo por lamentar a deselegância de utilizar o tempo destinado ao LIVRE para responder à outra bancada. Mas agradeço a resposta, Sr. Ministro. Infelizmente não ajuda a dissipar o receio com que olhamos para a postura do Governo neste tema. Bom, em primeiro lugar, eu creio ter vindo ao Parlamento para esclarecer e para responder ao Parlamento. E, portanto, se há um senhor deputado que me faz uma pergunta e eu já não tenho tempo para responder, é absolutamente natural que eu use o tempo disponível, porque eu quero é esclarecer as pessoas e os senhores deputados e não estou aqui para outro efeito. Sr. Ministro, eu aguardaria, teria a expectativa que o Sr. Ministro tivesse tido em consideração a intervenção da Sra. Deputada Filipa Pinto, porque a Sra. Deputada Filipa Pinto tinha razão. Tinha razão. Senhores deputados, ouçam, Teófilo. Ó, senhores deputados, ouçam, se faz favor. Senhores deputados,
Senhores deputados, eu estou a falar. Quando eu acabar de falar... Os senhores deputados, eu estou a falar. Quando eu falar, se o senhor deputado quiser fazer uma interpelação à mesa, faz. Senhor Ministro, eu não interrompi a sua intervenção quando o senhor Ministro se dirigiu ao deputado Carlos Guimarães Pinto, porque a sua resposta foi célere à intervenção do senhor deputado Carlos Guimarães Pinto. Mas é de lealdade parlamentar utilizar o tempo de resposta a um deputado, a esse deputado. O senhor Ministro fê-lo rapidamente e eu entendi, por isso, que não comprometia o andamento da intervenção nem o bom andamento dos trabalhos. Mas gostaria que o Sr. Ministro tivesse noção que a intervenção da Sra. Deputada Filipa Pinto não foi despropositada. Não foi despropositada. Muito obrigado, Sr. Ministro. Pode continuar. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Eu acho que isto é um precedente gravíssimo aquilo que o Sr. Presidente está a abrir. Eu gostava de saber qual é o artigo no regimento da Assembleia da República que diz que o Sr. Ministro não pode responder a um deputado legitimamente eleito por esta Casa neste tempo que tem para responder. Não há nenhum artigo que diga isso. E não é legítimo, peço desculpa, Sr. Presidente, não é legítimo o que o Sr. Presidente fez, interromper o Sr. Ministro que estava numa intervenção a responder a deputados desta Casa. Não é legítimo aquilo que o Sr. fez. Não creio que o Sr. Deputado Pedro Pinto, e peço também desculpa ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, tenha colocado o ponto onde ele deve ser colocado. A questão não se trata da interrupção ou não se trata sequer se o Sr. Ministro da Reforma do Estado e adjunto pode ou não pode usar o tempo que tem para responder como entender a qualquer um dos deputados que o interpelou. O que está aqui em causa é verdadeiramente grave e é um precedente inusitado que o Sr. Presidente abriu. Porque o ponto é este. O Sr. Presidente não foi objeto de nenhuma interpelação à mesa por nenhuma deputada que interviu neste debate. E o que o Sr. Deputado fez, o Sr. Presidente fez, aliás, foi interromper o Sr. Ministro no uso da palavra para se pronunciar sobre o mérito ou não de uma intervenção desta Câmara. Isso é inusitado e é um precedente gravíssimo, Sr. Presidente. Quando o Sr. Presidente for interpelado diretamente, o Sr. Presidente pode ou não pronunciar sobre o mérito e a substância das intervenções dos seus deputados, avaliá-la positiva ou negativamente. Agora, Sr. Presidente, interromper um Ministro da República para dizer que uma senhora deputada do LIVRE fez a intervenção que devia ter feito é um precedente gravíssimo que nesta bancada não passa. Eu penso que é comum nesta Assembleia que a sua atuação foi completamente fora do regimento e não teve qualquer fundamento em qualquer norma do regimento. O Sr. Presidente em exercício não tem a competência, no âmbito do regimento, de comentar o mérito das intervenções de qualquer deputado nesta sala. E por isso, Sr. Presidente, de duas uma, ou o Sr. Presidente tem a humildade de se retratar deste incidente profundamente infeliz que estragou um debate parlamentar que estava a correr bem, ou então este assunto tem que ir à Conferência de Líderes, porque se há deveres e obrigações que os deputados, todos os deputados têm que seguir, os presidentes em exercício, por maioria de razão, têm a obrigação de cumprir um conjunto de deveres e obrigações para que os debates possam funcionar. E o Sr. Presidente, infelizmente, neste debate, estragou este debate e criou um incidente que não faz absolutamente sentido nenhum. E por isso, apelo à sua humildade, retrate-se e acabe-se com isto. Muito obrigado. Eu não interrompi o Sr. Ministro quando o Sr. Ministro respondeu à pergunta do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto no tempo destinado à resposta ao Grupo Parlamentar do LIVRE. E não o fiz, insisto, porque considerei que a resposta foi breve o suficiente para não comprometer o direito que o LIVRE tem a ser resposta. Interrompi o Sr. Ministro na sua segunda intervenção de resposta ao LIVRE, porque o Sr. Ministro fez uma consideração de demérito sobre a intervenção da deputada Filipa Pinto, que eu considerei que não era propositada. Senhores deputados, eu estou a fundamentar as razões da minha intervenção e o Sr. Deputado Paulo Núncio terá a ocasião de levar o assunto à Conferência de Líderes, se assim entenda. O meu entendimento é de que este debate parlamentar, nos termos em que é feito,
deve atribuir tempos iguais ao Governo e tempos iguais a cada grupo parlamentar para esse tempo ser destinado às respostas a esse grupo parlamentar. Foi o entendimento que eu fiz, mas também penso que o incidente já está suficientemente debatido e podemos passar adiante, devolvendo a palavra ao Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado para responder à Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, prosseguirei então prestar os esclarecimentos que foi justamente o que aqui vim fazer aos Srs. Deputados. Em resumo, se fosse para o país mudar com os mesmos de sempre, já teria mudado há muito. Obrigada, mesmos de sempre.